A voz do silêncio. O atendimento agora se encerrava naquele terreiro de Umbanda. Alguns dos pretos velhos que haviam trabalhado se desligavam de seus aparelhos, não sem antes equilibrá-los com energias edificantes e benfazejas. Um dos médiuns, após praticamente despachar seu protetor, apressou-se em ajoelhar-se aos pés da preta velha que ainda permanecia incorporada, para solicitar aconselhamento. O bondoso espírito acolheu amorosamente suas lamentações, como o fez com todos os outros que haviam passado por ela naquela noite. Ouviu tudo fumegando seu cachimbo, porém nada falou. Saravou aquele filho, agradecendo pela caridade que havia prestado e assim se despediu, largando seu aparelho. O médium, por sua vez, desajeitadamente se retirou, sem conseguir entender o silêncio da preta velha. Um misto de rejeição e indignação passou a povoar seus sentimentos, e pensou: então é assim. Eu fico fazendo caridade por horas a fio e quando solicito ajuda, o que recebo? Enquanto a corrente mediúnica realizava as preces de encerramento da sessão, ele sentiu uma inexplicável sonolência que o obrigou a dirigir-se diretamente para casa, ignorando o programa prévio de sair com os amigos para mais uma noitada de lazer em bares da cidade. Mal adormeceu, em corpo astral, através do desdobramento, percebeu estar ajoelhado sobre folhas verdes e cheirosas num ambiente simples, cujas paredes eram feitas de bambu, o teto de folhas de coqueiro e o chão de terra batida. Algumas tochas iluminavam o local, e havia uma cantiga no ar que ele bem conhecia. Sentindo a presença de alguém, virou-se e o viu sentado em seu tosco banco com aquele sorriso matreiro e cachimbo no canto da boca. Sua roupa, bem como seus cabelos brancos, contrastava com a pele negra. Os pés descalços e calejados. No pescoço um rosário cujas contas eram pura luz. Sim, era ele, Pai Benedito, seu protetor. Saravazinho, falou a entidade de luz. Sarava, meu pai, respondeu ele. Pai Benedito chamou o filho até sua tenda para poder explicar tudo aquilo que você não conseguiu entender com a orientação da mana lá no terreiro da terra, explicou seu protetor. Meu pai, ela nada falou, reclamou ele. Isso se magoou, não foi? Perguntou seu protetor. É ponto. Não compreendi, respondeu tristemente. A maravilhosa entidade então, explicou. Por isso Pai Benedito o trouxe até aqui e vai explicar. Os filhos da terra ainda não conseguem compreender a mensagem do silêncio, devido às suas mentes aceleradas pelo imediatismo, pela falta de concentração e pelo vício de receitas prontas. A mana que nada disse ao filho, agiu assim justamente para incentivar a sua busca das respostas. Queria que o filho, instigado pela falta do aconselhamento a que vinha se acostumando, pudesse parar e pensar. Pensar em todos os conselhos que seu protetor, através de seu aparelho, havia passado para as pessoas que atendera lá no terreiro há momentos atrás. O silêncio da preta velha quis dizer ao filho que o primeiro e maior beneficiado da abençoada tarefa mediúnica é o próprio mediador.
A sua característica de médium consciente permite que receba e transmita os nossos pensamentos e os bons fluidos dos quais se torna canal. Para que o intercâmbio médium-espírito aconteça, pela bondade divina, o corpo astral do mediador é previamente preparado antes de reencarnar através da sensibilização fluido mediúnico de seus centros de forças para que assim se dê a afinização com seus protetores. Durante toda a vida encarnada, é ainda alertado e amparado para que possa exercer o mandato dentro do programado. No entanto, existe um karma envolvendo tudo isso, e o fato dos filhos prestarem caridade não os isenta dos entrechoques a que estão sujeitos na matéria, que nada mais são do que ensinamentos necessários do certo e do errado. Respeitando as escolhas feitas, esses protetores tantas vezes perdem seus pupilos para os descaminhos da vida, mesmo e apesar de todo esforço, e então lhes resta aguardar que o relógio do tempo os traga de volta pela mão da dor. Pai Benedito não se entristece, se o filho por vezes o dispensa, ou não entende suas mensagens. Nem mesmo quando o filho desfaz as energias recebidas após o trabalho de caridade através da busca de prazeres ilusórios e momentâneos. Apenas ajoelha diante do Congá, que no plano astral fica sempre iluminado pelas velas da caridade prestada nas poucas horas em que a corrente de médium se reúne na Terra, e implora ao Pai Oxalá sua compreensão para todos os espíritos que ainda teimam em permanecer colados às suas mazelas no plano terreno. Por isso, filho, estando aqui em frente a este espírito que tanto ama e cuja ligação perde-se no tempo, peço que desabafe suas dores, que tire as dúvidas que angustiam seu coração. Agora o silêncio era todo seu. Apenas as grossas lágrimas que desciam de sua face falavam de sua pouca fé, de seu descrédito até então, da própria mediunidade, de seus momentos de incertezas quanto a estar servindo realmente de canal para Pai Benedito, de seus medos em relação ao animismo e da confusão que fazia dele com a mistificação. Mas principalmente de sua vontade de largar tudo pelos prazeres do mundo, afinal era muito jovem ainda para levar uma vida regrada em função da mediunidade. Então a entidade de luz continuou. Pai Benedito compreende a angústia do filho, mas pede que revise os tantos avisos que recebeu em seus sonhos, nas palestras instrutivas que ouviu lá no terreiro, nos livros que chegaram até suas mãos e nas tantas vezes que a preta velha o instruiu, o aconselhou. Onde estão estas informações? Para quem eram dirigidas nossas palavras nos atendimentos, senão para você que as ouvia antes de repassá-las? Nada é proibido aos filhos no estágio da matéria, mas em tudo deverá existir o equilíbrio. O silêncio da preta velha havia sido traduzido, e agora ele conseguia compreender que fora o melhor dos tantos conselhos que ouvira dela. Fechando seus olhos, agradeceu a ela mentalmente quando os abriu, além do cheiro de incenso e da claridade que se instalara naquele ambiente, percebeu que tudo modificara. A humilde tenda agora era um templo iluminado por vitrais coloridos que formavam filetes de luz que se entrecruzavam num quadro de beleza estonteante. No chão, ao centro, em esplendoroso piso vitrificado havia o desenho de uma mandala,
que de seu centro irradiava a luz dourada. Já não estava mais diante daquele pai velho em humildes trajes, pois ele havia se transfigurado num ser de características orientais, de olhar penetrante. Nada pode pronunciar, sua voz embargou. Havia que se fazer o silêncio para que só ele traduzisse a mensagem agora recebida. Naquela manhã acordou muito cedo, tendo plena lembrança de seu sonho. No ar, ainda o cheiro do incenso. Não fosse a exigência da vida física, ficaria o dia todo calado, saudando o silêncio da preta velha. Que nos ouça, quem tem ouvidos de ouvir. Saravá aos filhos da terra. Pretos velhos. História. No passado países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, etc. subjugaram nações africanas, fazendo dos negros mercadorias, objetos sem direitos ou alma. Os negros africanos foram levados a diversas colônias, espalhadas principalmente nas Américas, e em plantações no sul de Portugal, e em serviços de casa na Inglaterra e França. Os traficantes coloniais utilizavam-se de diversas técnicas para poder arrematar os negros. Chegavam de assalto e prendiam os mais jovens e mais fortes da tribo, que viviam principalmente no litoral oeste, no centro-oeste, nordeste e sul da África. Trocavam por mercadoria, espelhos, facas, bebidas, etc. os cativos de uma tribo que fora vencida em guerras tribais, ou corrompiam os chefes da tribo, financiando as guerras e fazendo dos vencidos escravos. No Brasil, os escravos negros chegavam por Recife e Salvador, nos séculos XVI e no Rio de Janeiro, no século XVIII. Os primeiros grupos que vieram para essas regiões foram os bantus, cabindos, sudaneses, iorubás, jejes, Hausa, minas e malês. A valorização do tráfico negreiro, fonte da riqueza colonial, custou muito caro. Em 4 séculos, do XV ao XX, a África perdeu, entre escravizados e mortos 65 a 75 milhões de pessoas, e estas constituíam uma parte selecionada da população. Arrancados de sua terra de origem, uma vida amarga e penosa esperava a esses homens e mulheres na colônia. Trabalho de sol a sol nas grandes fazendas de açúcar. Tanto esforço, que um africano aqui chegado durava, em média, de 7 a 10 anos. Em troca de seu trabalho os negros recebiam 3 P's: pau, pano e pão. E reagiam a tantos tormentos suicidando-se, evitando a reprodução, assassinando feitores, capitães do mato e proprietários. Em seus cultos, os escravos resistiam, simbolicamente, à dominação. A macumba era, e ainda é, o ritual de liberdade, protesto, reação à opressão. As rezas, batucadas, danças e cantos eram maneiras de aliviar a asfixia da escravidão. A resistência também acontecia na fuga das fazendas e na formação dos quilombos, onde os negros tentaram reconstituir sua vida africana. Um dos maiores quilombos foi o Quilombo dos Palmares, onde reinou Gangazumba ao lado de seu guerreiro Zumbi, protegido de Ogum. Os negros que se adaptavam mais facilmente à nova situação recebiam tarefas mais especializadas: reprodutores, caldeireiro, carpinteiros, tocheiros,
trabalhador na casa grande, escravos domésticos, e outros, ganharam alforria pelos seus senhores ou pelas leis do sexagenário, do ventre livre, enfim, pela lei áurea. A legião de espíritos chamados pretos velhos foi formada no Brasil, devido a esse torpe comércio do tráfico de escravos arrebanhados da África. Esses negros aos poucos conseguiram envelhecer e constituir mesmo de maneira precária uma união representativa da língua, culto aos orixás e aos antepassados, e tornaram-se um elemento de referência para os mais novos, refletindo os velhos costumes da Mãe África. Eles conseguiram preservar e até modificar, no sincretismo, sua cultura e sua religião. Idosos mesmo, poucos vieram, já que os escravagistas preferiam os jovens e fortes, tanto para resistirem ao trabalho braçal como às exemplificações com o látego. Porém, foi esta minoria o compêndio no qual os incipientes puderam ler e aprender a ciência e sabedoria milenar de seus ancestrais, tais como o conhecimento e emprego de ervas, plantas, raízes, enfim, tudo aquilo que nos dá graciosamente a Mãe Natureza. Mesmo contando com a religião, suas cerimônias, cânticos, esses moços logicamente não poderiam resistir à erosão que o grande mestre, o tempo, produz sobre o invólucro carnal, como todos os mortais. Mas a mente não envelhece, apenas amadurece. Não podendo mais trabalhar duro de sol a sol, constituíram-se a nata da sociedade negra subjugada. Contudo, o peso dos anos é implacavelmente destruidor, como sempre acontece. O ato final da peça que encarnamos no Vale de Lágrimas, que é um planeta Terra, é a morte. Mas eles voltaram. A sua missão não estava ainda cumprida. Precisavam evoluir gradualmente no plano espiritual. Muitos ainda, usando seu linguajar característico, praticando os sagrados rituais do culto, utilizados desde tempos imemoriais, manifestaram-se em indivíduos previamente selecionados de acordo com a sua ascendência, linhagem, costumes, tradições e cultura. Teriam que possuir a essência intrínseca da civilização que se aprimorou após incontáveis anos de vivência. Formação da falange dos pretos velhos na Umbanda. Depois de mortos, passaram a surgir em lugares adequados, principalmente para se manifestarem. Ao se incorporarem, trazem os pretos velhos os sinais característicos das tribos a que pertenciam. Os pretos velhos são nossos guias ou protetores, mas no candomblé, são considerados eguns, almas desencarnadas, e decorrente disso, só tem fio de conta, guia, na Umbanda. Usam branco ou preto e branco. Essas cores são usadas porque, sendo os pretos velhos almas de escravos, lembram que eles só podiam andar de branco ou xadrez preto e branco, em sua maioria. Temos também a guia de lágrima de Nossa Senhora, semente cinza com uma palha dentro. Essa guia vem dos tempos dos cativeiros, porque era um material mais fácil de se encontrar na época dos escravos, cuja planta era encontrada em quase todos os lugares. O dia em que a Umbanda homenageia os pretos velhos é 13 de maio, que é a data em que foi assinada a Lei Áurea, libertação dos escravos. Os nomes dos pretos velhos. Há muita controvérsia sobre o fato de o nome do preto velho ser uma miscelânea de palavras portuguesas e africanas.
Voltemos ao passado, na época que cognominamos a Idade das Trevas no Brasil, dos feitores e senhores, senzalas e quilombos, sendo os senhores feudais brasileiros católicos ferrenhos, devido à influência portuguesa, não permitiam a seus escravos a liberdade de culto. Eram obrigados a aprender e praticar os dogmas religiosos dos amos. Porém eles seguiram a velha norma. Contra a força não há resistência, só a inteligência vence. Faziam seus rituais às ocultas, deixando que os déspotas em miniatura acreditassem estar eles doutrinados para o catolicismo, cujas cerimônias assistiam forçados. As crianças escravas recém-nascidas, na época, eram batizadas 2 vezes. A primeira, ocultamente, na nação a que pertenciam seus pais, recebendo o nome de acordo com a seita. A segunda vez, na pia batismal católica, sendo esta obrigatória e nela a criança recebia o primeiro nome dado pelo seu senhor, sendo o sobrenome composto de cognome ganho pela fazenda onde nascera, Ens. Antônio da Coroa Grande, ou então da região africana de onde vieram, Ens. Joaquim Bangola. O termo velho, vovô e vovó é para sinalizar sua experiência, pois quando pensamos em alguém mais velho, como um vovô ou uma vovó, subentendemos que essa pessoa já tenha vivido mais tempo, adquirido assim sabedoria, paciência, compreensão. É baseado nesses fatores que as pessoas mais velhas aconselham. No mundo espiritual é bastante semelhante, a grande característica dessa linha é o conselho. É devido a esse fator que carinhosamente dizemos que são os psicólogos da Umbanda. Eis aqui, como exemplo, o nome de alguns pretos velhos. Pai Cambinda, ou Cambina, Pai Roberto, Pai Cipriano, Pai João, Pai Congo, Pai José Bangola, Pai Benguela, Pai Jerônimo, Pai Francisco, Pai Guiné, Pai Joaquim, Pai Antônio, Pai Serafim, Pai Firmino Bangola, Pai Serapião, Pai Fabrício das Almas, Pai Benedito, Pai Julião, Pai Jobim, Pai Jobá, Pai Jacó, Pai Caetano, Pai Tomás, Pai Tomé, Pai Malaquias, Pai Dimbó, Vovó Maria Conga, Vovó Manuela, Vovó Chica, Vovó Cambinda, ou Cambina, Vovó Ana, Vovó Maria Redonda, Vovó Catarina, Vovó Luísa, Vovó Rita, Vovó Gabriela, Vovó Quitéria, Vovó Mariana, Vovó Maria da Serra, Vovó Maria de Minas, Vovó Rosa da Bahia, Vovó Maria do Rosário, Vovó Benedita. Obis. Normalmente os pretos velhos tratados por vovô ou vovó são mais velhos do que aqueles tratados por pai, mãe, tio ou tia. Atribuições. Eles representam a humildade, força de vontade, a resignação, a sabedoria, o amor e a caridade. São um ponto de referência para todos aqueles que necessitam. Curam, ensinam, educam pessoas e espíritos sem luz. Não tem raiva ou ódio pelas humilhações, atrocidades e torturas a que foram submetidos no passado. Com seus cachimbos, fala pausada, tranquilidade nos gestos, eles escutam e ajudam aqueles que necessitam, independentes de sua cor, idade, sexo e de religião.
São extremamente pacientes com os seus filhos e, como poucos, sabem incutir-lhes os conceitos de karma e ensinar-lhes resignação. Não se pode dizer que em sua totalidade esses espíritos são diretamente os mesmos pretos velhos da escravidão, pois, no processo cíclico da reencarnação, passaram por muitas vidas anteriores. Foram negros escravos, filósofos, médicos, ricos, pobres, iluminados, e outros. Mas, para ajudar aqueles que necessitam, escolheram ou foram escolhidos para voltar à Terra em forma incorporada de preto velho. Outros, nem negros foram, mas escolheram como missão voltar nessa pseudo-forma. Outros foram até mesmo eixos, que evoluíram e tomaram as formas de pretos velhos. Este comentário pode deixar algumas pessoas, do culto e fora dele, meio confusas. Então o preto velho não é um preto velho, ou o que acontece? Esses espíritos assumem esta forma com o objetivo de manter uma perfeita comunicação com aqueles que os vão procurar em busca de ajuda. O espírito que evoluiu tem a capacidade de assumir qualquer forma, pois ele é energia viva e conduzente de luz. A forma é apenas uma consequência do que eles tenham que fazer na Terra. Esses espíritos podem se apresentar, por exemplo, em lugares como um médico e em outros como um preto velho ou até mesmo um caboclo ou eixo. Tudo isso vai de acordo com seu trabalho, sua missão. Não é uma forma de enganar ou má fé com relação àqueles que acreditam, muito pelo contrário. Quando se conversa sinceramente, eles mesmos nos dizem quem são, caso tenham autorização. Por isso, se você for falar com um preto velho, tenha humildade e saiba escutar. Não queira milagres ou que ele resolva seus problemas, como em um passe de mágica. Entenda que qualquer solução tem o princípio dentro de você mesmo. Tenha fé, acredite em você, tenha amor a Deus e a você mesmo. Para muitos, os pretos velhos são conselheiros, mostrando a vida e seus caminhos. Para outros, são psicólogos, amigos, confidentes, mentores espirituais. Para outros, são os exorcistas, que lutam com suas mirongas, banhos de ervas, pontos de fogo, pontos riscados e outros, apoiados pelos eixos, desfazendo trabalhos. Também combatem as forças negativas, o mal, espíritos obsessores e quiumbas. A mensagem dos pretos velhos. A figura do preto velho é um símbolo magnífico. Ela representa o espírito de humildade, de serenidade e de paciência que devemos ter sempre em mente para que possamos evoluir espiritualmente. Certa vez, em um centro do interior de Minas, uma senhora, consultando-se com um preto velho, comentou que ficava muito triste ao ver no terreiro pessoas unicamente interessadas em resolver seus problemas particulares de cunho material, usando os trabalhos de Umbanda sem pensar no próximo e só retornavam ao terreiro quando estavam com outros problemas. O preto velho deu uma baforada com seu cachimbo e respondeu tranquilamente: "Sabe, filha, essas pessoas preocupadas consigo próprias são escravas do egoísmo. Procuramos ajudá-las, resolvendo seus problemas. Mas, aquelas que podem ser aproveitadas, depois de algum tempo, sem que percebam, estarão vestidas de roupa branca, descalças, fazendo parte do terreiro.
Muitas pessoas vêm aqui buscar lã e saem tosquiadas. Acabam nos ajudando nos trabalhos de caridade. Essa é a sabedoria dos pretos velhos. Os pretos velhos levam a força de Deus, Zambi, a todos que queiram aprender e encontrar uma fé. Sem ver a quem, sem julgar, ou colocando pecados. Mostrando que o amor a Deus, o respeito ao próximo e a si mesmo, o amor próprio, a força de vontade e encarar o ciclo da reencarnação podem aliviar os sofrimentos do karma e elevar o espírito para a luz divina. Fazendo com que as pessoas entendam e encarem seus problemas e procurem suas soluções da melhor maneira possível dentro da lei do Dharma e da causa e efeito. Eles aliviam o fardo espiritual de cada pessoa, fazendo com que ela se fortaleça espiritualmente. Se a pessoa se fortalece e cresce, consegue carregar mais comodamente o peso de seus sofrimentos. Ao passo que se ela se entrega ao sofrimento e ao desespero, enfraquece e sucumbe por terra pelo peso que carrega. Então cada um pode fazer com que seu sofrimento diminua ou aumente de acordo com como encare seu destino e os acontecimentos de sua vida. Cada um colherá aquilo que plantou. Se tu plantaste vento, colherás tempestade. Mas, se tu entenderes que com luta o sofrimento pode tornar-se alegria, vereis que deves tomar consciência do que foste teu passado, aprendendo com teus erros e visando o crescimento e a felicidade do futuro. Não sejais egoísta, aquilo que te fores ensinado passai aos outros, e aquilo que recebeste de graça tu darás. Porque só no amor, na caridade e na fé é que tu podeis encontrar o teu caminho interior, a luz e Deus Pai Cipriano. Características: linha e irradiação. Todos os pretos velhos vêm na linha de Obaluaiê, mas cada um vem na irradiação de um orixá diferente. Fios de contas, guias. Muitos dos pretos velhos gostam de guias com contas de rosário de Nossa Senhora. Alguns misturam favas e colocam cruzes ou figas feitas de guiné ou arruda. Roupas: preta e branca, carijó, xadrez preto e branco. As pretas velhas às vezes usam lenços na cabeça e barra ou batas. E os pretos velhos às vezes usam chapéu de palha. Dia da semana: segunda-feira, chakra atuante, básico ou sacro, planeta regente, Saturno, cor representativa, preto e branco, fumo, cachimbos ou cigarros de palha. Hobbies: os pretos velhos às vezes usam bengalas ou cajados. Formas incorporativas e especialidade dos pretos velhos. Sua forma de incorporação é compacta, sem dançar ou pular muito. A vibração começa com um peso nas costas e uma inclinação de tronco para frente, e os pés fixados no chão. Se locomovem apenas quando incorporam para as saudações necessárias, atabaque, gonga, etuk, e depois sentam e praticam sua caridade. Podemos encontrar alguns que se mantêm em pé. É possível ver pretos velhos dançando, mas esse dançando é sutil, e apenas com movimentos dos ombros quando sentados. Essa simplicidade se expande, tanto na sua maneira de ser e de falar. Usam vocabulário simples, sem palavras rebuscadas.
A linha é um todo, com suas características gerais, ditas acima, mas diferenças ocorrem porque os pretos velhos são trabalhadores de orixás e trazem para sua forma de trabalho a essência da irradiação do orixá para quem eles trabalham. Essas diferenças são evidenciadas na incorporação e também na maneira de trabalhar e especialidade deles. Para exemplificar, separaremos abaixo por orixás. Pretos velhos de Ogum são mais rápidos na sua forma incorporativa e sem muita paciência com o médium e às vezes com outras pessoas que estão cambonando e até consulentes. São diretos na sua maneira de falar, não enfeitam muito suas mensagens, às vezes parece que estão brigando, para dar mesmo o efeito de choque, mas são no fundo extremamente bondosos tanto para com seu médium e para as outras pessoas. São especialistas em consultas encorajadoras, ou seja, encorajando e dando segurança para aqueles indecisos e medrosos. É fácil pensar nessa característica pois Ogum é um orixá considerado corajoso. Pretos velhos de Oxum são mais lentos na forma de incorporar e até falar. Passam para o médium uma serenidade inconfundível. Não são tão diretos para falar, enfeitam o máximo a conversa para que uma verdade dolorosa possa ser escutada de forma mais amena, pois a finalidade não é chocar e sim fazer com que a pessoa reflita sobre o assunto que está sendo falado. São especialistas em reflexão. Nunca se sai de uma consulta de um preto velho de Oxum sem um minuto que seja de pensamento interior. Às vezes é comum sair até mais confuso do que quando entrou, mas é necessário para a evolução daquela pessoa. Pretos velhos de Xangô. Sua incorporação é rápida como as de Ogum. Assim como os caboclos de Xangô, trabalham para causas de prosperidade sólida, bens como casa própria, processo na justiça e realizações profissionais. Passam seriedade em cada palavra dita. Cobram bastante de seus médiums e consulentes. Pretos velhos de Yansan são rápidos na sua forma de incorporar e falar. Assim como os de Ogum, não possuem também muita paciência para com as pessoas. Essa rapidez é facilmente entendida pela força da natureza que os rege, e é essa mesma força lhes permite uma grande variedade de assuntos com os quais ele trata, devido à diversidade que existe dentro desse único orixá. Geralmente suas consultas são de impacto, trazendo mudança rápida de pensamento para a pessoa. São especialistas também em ensinar diretrizes para alcançar objetivos, seja pessoal, profissional ou até espiritual. Entretanto, é bom lembrar que sua maior função é o descarrego. É limpar o ambiente, o consulente e demais médiuns do terreiro, de eguns ou espíritos de parentes e amigos que já se foram, e que ainda não se conformaram com a partida, permanecendo muito próximos dessas pessoas. Pretos velhos de Oxóssi são os mais brincalhões, suas incorporações são alegres e um pouco rápidas. Esses pretos velhos geralmente falam com várias pessoas ao mesmo tempo. Possuem uma especialidade: a de receitar remédios naturais para o corpo e a alma, assim como emplastros, banhos e compressas, defumadores, chás, etc. São verdadeiros químicos em seus turcos.
Afinal não podiam ser diferentes, pois são alunos do maior químico, Oxóssi. Pretos velhos de Nanman são raros, sua maneira de incorporação é de forma mais envelhecida ainda. Lenta e muito pesada, enfatizando ainda mais a idade avançada. Falam rígido, com seriedade profunda. Não brincam nas suas consultas e prezam sempre o respeito, tanto do médium quanto do consulente, e pessoas à volta como cambonos e pessoas do terreiro em geral e principalmente do pai ou da mãe de santo. Cobram muito do seu médium, não admitem roupas curtas ou transparentes. Seu julgamento é severo. Não admite injustiça. Costumam se afastar dos médiuns que consideram de moral fraca. Mas prezam demais a gratidão, de uma forma geral. Podem optar por ficar numa casa, se seu médium quiser sair, se julgar que a casa é boa, digna e honrada. É difícil a relação com esses guias, principalmente quanto à discordância, ou seja, não são muito abertos à negociação no momento da consulta. São especialistas em conselhos que formem moral e entendimento do nosso karma, pois isso sem dúvida é a sua função. Atuam também como os Deinsan e Obaluaie, conduzindo alguns pretos velhos de Obaluaie. São simples em sua forma de incorporar e falar. Exigem muito de seus médiums, tanto na postura quanto na moral. Defendem quem é certo ou quem está certo, independente de quem seja, mesmo que para isso ganhem a antipatia dos outros. Agarram-se a seus filhos com total dedicação e carinho, não deixando no entanto de cobrar e corrigir também. Pois entendem que a correção é uma forma de amar. Devido à elevação e à antiguidade do orixá para o qual eles trabalham, acabam transformando suas consultas em conselhos totalmente diferenciados dos demais pretos velhos. Ou seja, se adaptam a qualquer assunto e falam deles exatamente com a precisão do momento. Como trabalha para o Obaluaie, e este é o dono das almas, esses pretos velhos são geralmente chefes de linha e assim explica-se a facilidade para trabalhar para vários assuntos. Sua visão é de longo alcance para diversos assuntos, tornando-os capazes de traçar projetos distantes e longos para seus consulentes, tanto pessoal como profissional e até espiritual. Assim exigem também fiel cumprimento de suas normas, para que seus projetos não saiam errado. Para tanto, os filhos que os seguem devem fazer passo a passo tudo o que lhes for pedido, apenas confiando nesses pretos velhos. Gostam de contar historias para enriquecer de conhecimento o médium e as pessoas à volta. Pretos velhos de Iemanjá são belos em suas incorporações, contudo mantendo uma enorme simplicidade. Sua fala é doce e meiga. Sua especialidade maior é sem dúvida os conselhos sobre laços espirituais e familiares. Gostam também de trabalhar para a fertilidade de um modo geral, e especialmente para as mulheres que desejam engravidar. Utilizando o movimento das ondas do mar, são excelentes para descarregos e passes. Pretos velhos de Oxalá são bastante lentos na forma de incorporar, tornam-se belos principalmente pela simplicidade contida em seus gestos.
raramente dão consulta, sua maior especialidade é dirigir e instruir os demais pretos velhos. Cobram bastante de seus médiuns, principalmente no que diz respeito à prática de caridade, bom comportamento moral dentro e fora do terreiro, ausência de vícios, humildade, enfim, o cultivo das virtudes mais elevadas.